Importante, tá? Eu ensino a pensar. Vou dar alguns exemplos, tá? Teve perguntas, por exemplo, salário de um arquiteto, salário de não sei quem. Eu podia vir aqui e responder. Eu vou na internet, busco e falo, olha, é o seguinte, um arquiteto ganha XYZ na Itália. O que ia acontecer? Eu ia responder a dúvida. E no momento que eu respondesse essa pergunta, aqui na caixinha, no chat ao vivo ou nos comentários, ia aparecer mais ou menos uns 428 e de açougueiro, e de professor, e de cozinheiro, e de blá, 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 blá. Então, ou seja, ao invés de eu responder de forma simples uma pergunta que foi feita, por que não ensinar quem está aqui como buscar o salário da sua profissão? Aí você não vai mais precisar de mim. E isso é uma das coisas que eu acho interessante. Eu não quero que você dependa de mim. Eu quero que você dependa de si, do seu próprio esforço. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiríssima coisa. Vai parecer brincadeira, mas não é. Primeira coisa, anote o seu novo melhor amigo. Google.it. Não é google.com.br, é google.it. O que acontece? Se você está no Brasil e você busca no Google sobre coisas da Itália, descubra um segredo. Tem coisas que não aparecem no Google Brasil. Por quê? Porque o Google tem essa coisa da geolocalização. Então, para ele, se você buscar, por exemplo, pizzeria italiana, você pode escrever tudo em italiano. Pela geolocalização, ele vai buscar o quê? Pizzarias italianas perto da onde você está. Então, quanto costa la vita nella città di Grosseto? Se tiver alguém que tem um blog no Brasil que fala sobre custo de vida, ele vai buscar essa informação no Brasil e não vai buscar aqui na Itália. Então, primeira coisa, habitue-se a digitar google.it. Essa é a primeira dica. Segunda dica, utilize, se possível, ou sempre que possível, um serviço VPN. Que cazzo, Fábio, é um serviço VPN? É um programinha que simula, tá? Então, que você está em outra região. Então, eu uso o ExpressVPN. Ele me dá a opção, na verdade, de escolher uma região do mundo que eu queira estar ou que ele simule que eu esteja. Vou dar um exemplo para vocês quando eu uso um VPN. Quando eu preciso entrar no site do governo brasileiro. Aqui na Itália, muitas vezes eu não consigo, e vice-versa. Às vezes, você que já tentou entrar no site de algum comune italiano, de algum órgão italiano, você não conseguiu. Isso por quê? Porque tem alguns sites, principalmente do governo ou dos governos, que eles são bloqueados para o exterior. Então, aí você usando um serviço VPN, ele vai simular que você está naquela localização e tudo fica mais fácil. Então, gente, primeira nota aí nas suas anotações. Use um serviço VPN para emular que você está aqui na Itália. Você vai reparar que a sua vida vai mudar. Você vai falar assim, meu Deus, tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar que existiam. Quantas e quantas vezes eu pesquisei por, sei lá, salário, estipêndio, babá, nunca apareceu esses sites. Aí você descobre os motivos agora do porquê eles nunca apareceram para você. Aí, vamos falar de salário. Eu quero começar falando sobre salário, porque aí a gente já mata bastante dúvidas sobre isso, tá? Salário. Como que eu sei quanto que eu vou ganhar na Itália de acordo com a minha ocupação ou com a minha profissão? Primeira coisa, você precisa descobrir qual é o nome da sua profissão em italiano. Então, por exemplo, eu sou administrador de empresas. Então, aqui é amministratore delegato. Quando você começa a pesquisar sobre as ocupações ou sobre o tipo de profissão, você começa a ver isso de forma mais precisa e decisa, tá bom? Então, vamos partir desse pressuposto que você já pesquisou ou não pesquisou, mas vai pesquisar e se compromete a pesquisar qual é a sua profissão. Segundo passo, você vai entrar nesse site que eu tô te dando chamado iltuosalario.it. Primeira coisa, antes da gente entrar no específico, como a gente diz. Quando a gente fala que não existe um salário mínimo na Itália, e assim, quando eu falo sem dar um contexto, a informação não existe salário mínimo na Itália. O que acontece
Contexto. Não existe um salário mínimo na Itália, tal qual nós conhecemos o salário mínimo no Brasil. Existe salário mínimo na Itália porque toda e qualquer categoria tem o seu salário mínimo. Para vocês terem uma ideia, existem, eu estava pesquisando aqui para nossa live, 886 contratos coletivos de trabalho. Então, cada grupo, cada setor da economia tem o seu salário mínimo. No Brasil isso também existe. Só que no Brasil existem algumas categorias que elas não são obrigadas a ter um sindicato ou ter um contrato coletivo de trabalho. E por fim acaba-se que se você é vendedor de loja e o sindicato dos vendedores não tem um contrato coletivo de trabalho, usa-se o salário mínimo estipulado por lei, que é o valor que todo mundo conhece no Brasil. Aqui não há nenhum trabalho que não tenha um contrato coletivo de trabalho. Por isso que é errado, então, dizer que não existe salário mínimo na Itália, e aqui vem a minha culpa, porque existe sim. E qual é esse salário mínimo? Depende da categoria que você vai trabalhar. Me parece que o valor menor de todas as categorias, assim, se a gente fosse procurar dessas 888 categorias, aí você procura lá, qual que é o valor mínimo de todos? Seria 8,50 euros, na verdade é 8,40 euros e pouquinho centavos. Então é o seguinte, a gente pode dizer que você não vai ganhar menos de 8 euros e pouquinho por hora aqui na Itália, independente do trabalho que você tenha. Obviamente, a gente está falando de um trabalho com contrato. Outra coisa importante, anote aí, existem dois tipos de trabalho aqui. Então, lavoro formale, que é um trabalho que tem sob um contrato entre o empregador e você, que é o normal, e existe o trabalho em nero, que ele não é legal, ele não é correto, ele é crime de quem te emprega, não é crime em quem trabalha. Obviamente a pessoa não pode ser criminalizada porque um cretino, uma cretina não pagou ou não fez um contrato com ele, mas você vai ouvir. Ok, voltando então para o nosso il tuo salário. Agora que você já sabe qual é a sua profissão em italiano, você vai entrar nesse site, iltuosalario.it, análise dello stipendio. Ó, vamos lá. Digamos que eu sou arquiteto. Aqui, ó, trova il tuo mestiere. Inserisci le prime 3 lettere del tuo mestiere. Então, por exemplo, apareceu, ó, arquiteto de giardini, arquiteto de interni, arquiteto edile, arquiteto paisagista. Tchau. Vamos imaginar que seria, eu acho que é arquiteto edile, não sei. Ano de experiência. Vamos colocar só um ano, tá? Só pra gente ter uma ideia. Um ano. Ele aparece aqui pra gente o seguinte, ó. Stipendio mensile lordo. Lordo significa bruto, tá? Anote mais uma coisa aí, ó, pra você aprender. A palavra lordo significa bruto. Neto, com 2 T's, neto significa líquido. Então, o salário médio, o stipendio mensile lordo per salário mensal bruto para ou do arquiteto edile, trabalho por semana 40 horas, é em torno de 1.286 euros. O mínimo 964, o máximo 1.808. Aliás, uma coisa importante. Quando você tiver seu trabalho na Itália, vá nesse site e contribua com os dados, porque esses dados são dados de pessoas que trabalham, que alimentam o site, né? Não só usufruir, mas também ajudar, tá? Então, aqui é um exemplo. E aí, claro, você vai aumentando aqui, ó, por exemplo, aumentou para 1.337, 3 anos 1.389, 1.440, 1.491 e assim por diante, tá? Então, a gente pegou aqui um arquiteto, edile, que foi o que eu achei, tá? Obviamente, eu sei que vocês são extremamente inteligentes, mas é sempre bom a gente reforçar. A gente está num site sobre salários médios. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui cameriera, tá? O salário médio é 989. A Linda, minha esposa, ela foi contratada como camerieira, o salário dela é 1.400 euros. Então, quer dizer, de cara, sem zero experiência, 1.400 euros. Então, aqui, se a gente utilizar até a versão, ó,
até 1.259. Ela já começou ganhando mais do que isso. Por quê? Porque isso é uma média dos dados alimentados, de acordo com os contratos, etc. Não significa e não vão tomar por garantido que, então é esse valor que eu vou receber? Ok. Por quê? Porque existem acordos, existem empresas, existem regiões, existem situações. O que eu posso dizer para vocês, isso é uma coisa boa, é que a pandemia foi algo que mudou a cara do mercado de trabalho aqui na Itália. Existe hoje uma grande dificuldade das empresas. Já existia, tá? Não é que nunca existiu. Mas hoje as empresas estão pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir emprego. Um dos reflexos disso é o mercado de trabalho. Não tem uma semana, não vou dizer um dia, mas não tem uma semana que sai no jornal algum chefe, algum datore de lavoro, alguma reportagem dizendo, gente, pelo amor de Deus, nós estamos precisando desesperadamente de gente, eu pago o dobro do que vocês estão acostumados, mas... E aí saiu até uma matéria semana passada, eu compartilhei lá no nosso Instagram, de uma galera dizendo, olha, hoje, não sei quantas milhares ou milhões de pessoas italianos saíram do mercado de trabalho ou disseram que vão começar a empreender ou começar a ter sua própria empresa, porque não, eles não querem mais viver a vida que eles viviam ou se sujeitar a algumas coisas que eles se sujeitavam, esse tipo de coisa. Então, vou dar um exemplo aqui pessoal para vocês. A Linda, ela começou a procurar emprego, minha esposa, 40 dias depois que ela começou efetivamente, falou assim, não, agora eu vou começar a procurar emprego, entrou no site, eu vou mostrar o site onde ela arrumou emprego para vocês darem uma olhada. Aí ela começou a procurar, encontrou. Foi a primeira entrevista dela. O cargo era barista. Ela tem experiência em barista? Ela fez um curso de barista algum tempo atrás, alguns anos atrás, mas ela não tem experiência prática. O que ela fez? Que eu ensino vocês lá no Guia da Vida na Itália e aqui. Qual é o objetivo do envio de um currículo? É ser chamado para uma entrevista. Você não pode mentir no seu currículo, mas você tem que deixar seu currículo atrativo. Então, ela deixou o currículo dela lá atrativa, foi chamada, falou assim, olha, é o seguinte, nós temos aqui, nós vimos que você está procurando, nós temos várias vagas além de barista e várias outras vagas. Você quer vir aqui amanhã para a gente conversar? Ela, claro, vou sim. Foi e conversou com a pessoa. Falou assim, tá, então eu vi, você se aplicou para a vaga de barista e tal. Falei, olha, particularmente, sou formada, né? Eu trabalhei muito tempo em restaurantes, gesti restaurantes universitários lá no Porto Alegre, de onde eu vim. Só que eu não me considero capaz de fazer o que eu fazia pelo meu nível de italiano. Nessa conversa Então, por isso que eu me propus a ser barista. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso do meu primeiro contrato na Itália, eu sei o quão importante é o primeiro contrato, e eu quero trabalhar como barista. Mas esses foram os pontos que a Linda escolheu e entendeu e que eram importantes, certo? Então, ela buscou o emprego de acordo com essas características. De repente vai ser numa área que eu não quero, de repente vai ser num horário que eu não estou disposta, mas eu primeiro emprego, vou desenvolver a língua. Então, assim, vai ser aquele emprego que vai me dar a oportunidade para chegar naquilo que eu quero. E, pelo amor de Deus, eu espero que vocês estejam anotando as coisas que eu estou falando para vocês, porque eu estou dando um monte de coisa importante aqui para vocês na prática, como aconteceu, como eu vi acontecendo com outras pessoas também, tá bom? Pelo amor de Deus. Voltando para a história da Linda. Então, a Linda ali, naquele momento, falou assim, olha, va bene, nós não vamos te colocar como barista, a gente vai te colocar como cameriera, va bene? Ela, ok, melhor ainda, mas eu não falo italiano. E ela já começou falando, pelo amor de Deus, você vai me colocar como cameriera, mas eu não falo italiano, como que eu vou tirar o pedido? Calma. Os primeiros dias, a gente vai deixar você como runner, ou seja, uma cameriera, que é a fulana de tal, vai pegar o pedido, você vai pegar da cozinha, levar na mesa, vai servir a água, e aí a gente vai aos poucos vendo como você se sai até que XYZ a gente coloque realmente como cameriera. Passados menos de 30 dias, ela já é capossala, ou seja, ela já manda no Paranauê, ela já não só tira pedido, como xinga o cara da cozinha quando ele demora, atende telefone, fecha a caixa, abre caixa e blá blá blá. Tudo isso para dizer para vocês que funciona. Você se coloca à disposição, você vai eu tô com medo, vai com medo mesmo, e se coloca nessa situação. Então, e um salário de 1.400 euros, tá bom? E uma coisa importante que eu sempre falo com a Linda, não comparem as coisas com o Brasil. Esquece que o Brasil existe, tenta fechar a torneirinha do Brasil. Tipo, vou ganhar 1.400 euros. Nossa, mas 1.400 reais no Brasil seria... Para! Quando essa vozinha do demônio estiver
na sua cabeça, fala assim, mas no Brasil, mas quanto é no... Se você fala, sai em nome de Jesus. Pai, fechou, acabou. Esquece o Brasil. Não compara. É importante você fechar essa torneirinha do Brasil, porque senão você fica com um pé lá e um pé cá, entendeu? E é muito ruim. 1.500 euros é um salário ok, maravilhoso. Menos de 1.000 euros, você está na linha de pobreza. Então, assim, Fábio, puta, mas eu arrumei um emprego para ganhar 900 euros. Ok. Se você entende que esse emprego vai te dar conhecimento suficiente para você melhorar a língua italiana, para você melhorar suas habilidades aqui, para você utilizar esse emprego depois como referência para conseguir outro, ok. Mas eu quero de verdade que você entenda que você não saiu do Brasil para vir para a Itália para ganhar um salário de merda. Não faça como muito brasileiro que chega aqui na Itália com subemprego, aqui na Itália e aqui na Europa, que eu entendo, eu lavei, fiz faxina, tá tudo bem. Eu acho, inclusive, assim, no começo você vai fazer o que for possível dentro da legalidade, mas todo mundo da nossa tribo, da saga tribo, não saiu do Brasil para passar perrengue na Itália. Anote esta frase. O tipo de trabalho que você vai conseguir encontrar na Itália será proporcional ao nível de língua italiana que você fala. E aí, se você está pensando em morar em outro país, você só vai substituir italiano e o nome do país. Habilidades no Google, tá? Do Google It. Como saber se eu preciso fazer um curso para trabalhar como caminhonista? Google é bom porque você pode pesquisar exatamente o que você quer. Ho bisogno di corso per camionista. Vamos ver o que apareceu. Corso di guida sicura, camion per diventare un autista qualificato. Chi vuol fare camionista? Como diventare um camionista? Achamos. Acho eu, vamos ver. Como diventare um camionista? Ormai la patente C não basta più e serve anche la CQC. Ó, primeira coisa que a gente descobriu, que para ser camionista, a patente de categoria C não basta più, serve a CQC. Que cazzo é CQC? Não tenho ideia. Aí eu já procuraria no Google. Patente categoria CQC, che però assieme alla nuova C1 permette di salire in cabina già a 18 anni. Ecco una panoramica giornata di patenti e patentini. Aspiranti camionisti italiani e stranieri, non è facile districarsi nel ginepraio di leggi e leggine che regolano la professione, anche perché tante sono novità recenti. E aí você vai. E aí você lê. Então, como eu disse, abrindo essa live, o Google vai ser o seu melhor amigo agora. Por quê? Porque tem muita coisa que vocês já sabem no Brasil como funciona, mas que na Itália não. Então, perceberam que na prática, eu comecei numa teoria, ó, gente, começa essa live aí, anota aí, o Google vai ser seu amigo. Uma das dúvidas foi exatamente precisando usar o Google para a gente descobrir. Dali a gente já descobriu, especificamente no caso da Rubiana, né? No caso da Rubiana, que a gente precisa ter uma patente boladona, e ali a gente encontrou um site, um blog de alguém que vai explicar um pouco melhor, e dali a gente vai os tentáculos até a gente conseguir todas as informações que a gente precisa.